É esperado há muito tempo um grande terremoto causado devido à falha de San Andreas, que continua causando enorme preocupação entre os cientistas. A falha é a seção de fronteira entre duas placas tectônicas maciças sobre a superfície da Terra. Essas placas são relativamente estáticas, o que significa que podem sofrer grandes pressões que vão se acumulando com o tempo. Quando elas se movem, podem produzir grandes terremotos, o que inclusive já aconteceu no passado. Porém, recentemente a comunidade científica descobriu que a falha pode resultar em uma tremenda tragédia, e isso tem causado uma enorme preocupação entre as autoridades e a comunidade local, pois a falha de San Andreas já é bem conhecida por ser responsável por um dos maiores terremotos na história da Califórnia. Assista ao vídeo que vamos te contar com detalhes o que está prestes a acontecer. Eu sou o Pedro e este é o Diariamente, seu canal de curiosidades diárias. Há uma rachadura na Califórnia que se estende por cerca de 1.300 quilômetros, cortando a Califórnia de norte a sul. É uma região de vinhedos, estações de metrô e linhas de energia. Inclusive, milhões de pessoas que vivem e trabalham ao lado da fenda, muitos até passando por uma das 960 estradas que cruzam a linha todos os dias. Em apenas um instante, a falha de San Andreas poderia arruinar vidas e paralisar grande parte da economia nacional dos Estados Unidos. A Terra em nosso planeta, assim como o oceano, é dividida em segmentos e rochas finos e quebradiços que flutuam sobre o manto, que é uma espécie de camada de rocha macia e espessa. O maior desses segmentos é chamado de placas tectônicas. A falha de San Andreas é resultado da movimentação entre duas dessas placas tectônicas, uma das mais famosas falhas do planeta que traz medo e instabilidade sísmica à Califórnia. Na Califórnia, ao longo da falha, existem duas placas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, que estão em constante atrito. Assim, a placa do Pacífico se move no sentido noroeste em direção ao Alasca e ao Japão, enquanto a placa norte-americana segue movendo-se na direção sudoeste. Em um mundo simplificado, esse movimento aconteceria de maneira simples e suave, mas pelo fato de cobrir uma grande área, nem todas as placas se movem ao mesmo tempo. No meio, esse movimento acontece de forma suave, com parte da placa do Pacífico deslizando pela placa norte-americana com facilidade. Um movimento que os cientistas dizem ser rastejante. Os verdadeiros problemas começam quando as placas ficam presas ou entaladas. Recentemente, Thomas Jordan, diretor do Southern California Earthquake Center, fez um anúncio que teria tirado o sono do povo californiano. Ele diz: "A falha de San Andreas parece estar em estado crítico e, como tal, poderia gerar um grande terremoto." Claro que a afirmação do perigo sísmico para os californianos não é nenhuma surpresa, mas a grande novidade é o alerta de que a parte sul da falha parece estar travada, carregada e pronta para partir a qualquer momento. Mas o que está por trás dessas declarações alarmantes? O grande problema é que não há uma grande liberação de tensões na parte sul do sistema de falhas de San Andreas desde o ano de 1857. Em resumo, o San Andreas é um dos muitos sistemas e falhas que marcam aproximadamente a fronteira entre o Pacífico Norte. Ambas as placas estão se movendo na direção norte, mas a placa do Pacífico está se movendo mais rápido do que a placa norte-americana, e isso significa que as tensões entre as placas têm aumentado frequentemente. Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude 7,8 devastar grande parte da cidade de São Francisco, deixando mais de 3.000 mortos quando a parte central da falha se rompeu. Mas o que mais preocupa pesquisadores é a parte sul da falha, onde não se produz abalos sísmicos há cerca de 300 anos. Registros geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos na região, e por isso acredita-se que essa área da falha de San Andreas esteja acumulando bastante tensão. O Big One é o esperado mega terremoto potencialmente devastador que em algum momento pode atingir o oeste americano a partir de uma gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas. No filme San Andreas, a falha reproduz um terremoto de magnitude 9.0. Embora não sejam inéditos globalmente, terremotos desse tamanho geralmente estão confinados a regiões da Terra onde há subducção, sendo que uma placa tectônica está forçada abaixo de outra. A situação tectônica da Califórnia é diferente. Aqui, as duas placas estão deslizando uma sobre a outra, limitando assim a possível magnitude máxima do terremoto ao longo do sistema a uma escala de 8.0. É de 7% a probabilidade de que tal evento ocorra nos próximos 30 anos no sul da Califórnia. No mesmo período, existem 75
95% de chance de ocorrer um evento de magnitude 7.0. Para você entender melhor, as magnitudes de 7.0, 8.0 e 9.0 parecem um pouco diferentes, mas a energia que é desencadeada varia significativamente. Um evento de magnitude 9.0 libera 32 vezes mais energia do que um de magnitude 8.0 e aproximadamente 1000 vezes mais energia do que um de magnitude 7.0. No entanto, seja 7.0 ou 8.0, o dano é inevitável. Mas a sequência de eventos exibida no filme é bastante improvável, uma vez que a falha de San Andreas não está abaixo do oceano. Sendo assim, qualquer deslizamento ao longo dela não seria capaz de deslocar a água a ponto de gerar um tsunami. A abertura de um enorme abismo também é ficção, já que as placas deslizam uma em relação à outra e não se afastando uma da outra. Porém, a destruição é provável e inevitável. Os códigos de construção na Califórnia são altamente rigorosos, recomendando a adaptação de medidas de proteção sísmica a edifícios mais antigos e impedindo a construção de novos edifícios perto de linhas e falhas conhecidas, mas isso não faz com que o edifício se torne 100% seguro. Na tentativa de compreender os efeitos de um grande terremoto no sul de San Andreas, o US Geological Survey criou um evento de magnitude 7,8 com deslizamento entre 2 e 7 metros, a fim de representar as tensões acumuladas na área desde o último grande evento. A partir desse modelo, descobriu-se que os danos seriam mais severos nas construções localizadas na falha. Felizmente, existem poucas dessas construções e elas são distantes entre si, pois seguem a Lei de Zoneamento de Falha de Terremoto Alquist-Priolo, de 1972, que proíbe a construção através de falhas ativas. Mas o que seria afetado por esse deslizamento então? Seriam, na verdade, 966 estradas, 90 cabos de fibra ótica, 39 gasodutos e 141 linhas de energia que atravessam a zona de falha. O custo total dos danos aos edifícios foi estimado em 33 bilhões de dólares, afetando em sua maioria os edifícios mais antigos. Assim, à medida que os canos principais de gás e água forem rompidos, os incêndios também aumentariam, como aconteceu após o terremoto de North Ridge. De fato, estima-se que os danos causados pelos incêndios resultantes sejam mais caros do que as do abalo inicial. O número total de mortos é estimado em 1.800, e justamente quando as coisas não parecem que podem piorar, o Big One terá desestabilizado a placa tectônica da região, de modo que uma série de tremores secundários poderosos e assustadores começará. Por exemplo, em 2011, Christchurch, na Nova Zelândia, foi atingida por um evento de magnitude 6,2 e desde então a cidade e a região ao redor sofrem mais de 10 mil tremores secundários. Felizmente, o filme San Andreas é pura ficção, exibindo níveis de exagero que nós já estamos acostumados de cineastas que, ironicamente, vivem no sul da Califórnia. Mesmo assim, com toda a probabilidade, o San Andreas provavelmente vai gerar um terremoto expressivo em um futuro não muito distante, e quando chegar, os danos serão significativos, afetando fortemente a região sul da Califórnia. Não haverão tsunamis e abismos profundos, mas pode esperar por tremores violentos, danos a edifícios, incêndios e um grande impacto na economia de modo generalizado. Após essas previsões, o físico e sismólogo Michio Kuka concluiu: é uma loucura tentar prever quando vai acontecer um terremoto. Os japoneses são líderes mundiais nessa área e eles só conseguem prever um terremoto talvez alguns segundos ou um minuto antes que ele realmente atinja. Portanto, somos crianças quando se trata de entender a previsão do terremoto. Mas em 30 anos, a probabilidade do Big One acontecer é de aproximadamente 100%. Então, veremos o Big One. Ele vai acontecer. É inevitável, pois é a lei da física. Assim, devido a essa imprevisibilidade, é muito importante preparar e conscientizar a população local para os riscos. Esperamos que as autoridades tomem medidas que garantam a segurança dessas pessoas e de seus patrimônios. Quais serão os problemas futuros desse terrível terremoto? Será que ele representa mais perigo do que realmente estão nos contando? O que podemos esperar? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até mais, seu curioso. Valeu!